Senhor, nós queremos passar essa mensagem para toda a igreja, visto que estamos hoje enfrentando esse momento de perda de separação com o nosso querido irmão Zezé, partiu para estar com o Senhor, mas nós que servimos ao Senhor podemos não saber distinguir ou identificar teologicamente ou teoricamente ou até biblicamente como é essa questão da morte, da eternidade, da salvação. Mas qualquer um de nós temos a certeza disso, porque essa certeza quem dá é o Espírito Santo de Deus. Então não depende de quem aprendeu ou de quem tem entendimento para isso, se aplica a isso. Todos quantos têm o Espírito Santo de Deus têm essa consolação do Espírito Santo, esta certeza, esta salvação sobre o céu, sobre a ida ao céu, sobre o arrebatamento e tudo mais que nos acalenta, conforme disse o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo de número 13 em diante: não quero, irmãos, que sejam ignorantes, que tenham tristeza como os demais, que não tenham esperança. Então, a tristeza da separação é claro que ela existe. É claro que estamos todos tristes, até porque o irmão Zezé, ele zelava a igreja e ele era zelado por todos, né? Todos nós zelamos pelo irmão Zezé, zelamos pela sua saúde, zelamos pelo seu bem-estar, e todos nós nos sentimos tristes pela separação. A separação física e a separação do serviço, o bom serviço, o excelente serviço que o servo do Senhor prestou durante todo esse tempo com toda a dedicação. E nós queremos só fazer aqui uma observação em relação à questão da partida, porque a morte para o homem é uma coisa, a morte para um ser humano normal é vista como um mal, e é um mal porque é uma consequência do pecado. Todos pecaram, todos morrem por causa do pecado. A Bíblia fala que o aguilhão da morte, aguilhão é aquele objeto pontiagudo colocado no boi. O aguilhão da morte é o pecado. Quer dizer que o pecado nos empurra para a morte. Morremos por causa do pecado. Mas Jesus, ele venceu o pecado. Jesus não tinha o aguilhão da morte. Ele venceu. Ele pegou o pecado de quem tinha o aguilhão e ele venceu o pecado. E quando chegou lá, na morte, que ele morreu, que desceu ao inferno, a morte não pôde segurar ele porque ele não tinha pecado. Porque a regra para morrer é ter pecado. E Jesus morreu e ressuscitou. E está vivo e continua vivo para todo sempre. Então esta vida em Jesus, ela é possibilitada através da fé no sacrifício, na ação dele. Então quando cremos em Jesus como nosso Salvador, temos esta salvação, temos isto que o Senhor nos dá. Então quando morremos em Cristo, nós estamos apenas descansando. Veja o texto bíblico de Mateus capítulo 22, versículo 32. Diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Jesus falou isso em relação a Abraão, a Isaac e Jacó. Começa por aí, né? Se Deus é Deus de vivos e não de mortos, então nosso irmão Zezé não está morto, ele está vivo. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse isso. Vemos mais na frente Jesus indo para atender a solicitação das irmãs de Lázaro. E sabemos no capítulo 11 de João que Lázaro morreu e Jesus chegou depois de 4 dias. E a caminho para a casa de Lázaro, para o lugar onde Lázaro habitava, Betânia, a aldeia de Betânia, no capítulo 11 de João, versículo 11, Jesus disse aos discípulos: vamos lá porque Lázaro dorme, vou despertá-lo do sono. Então o estado de irmão Zezé é um estado de sono momentâneo, de descanso, e assim como nós descansamos na cama todas as noites, e o nosso espírito às vezes não, constantemente está lá ativo, certo? Estamos dormindo, o corpo está inerte, mas estamos vivos. Assim também é aquele que morre em Cristo, assim também o nosso irmão Zezé está com o corpo inerte naquele sepulcro, mas o espírito está vivo, ativo, consciente. Entenderam? Descansando. Por quê? Porque está descansando, irmão Paulo? Porque vai acordar. Quando? O arrebatamento. Quando a trombeta tocar, o arrebatamento acontecer, Jesus vem e Zezé desperta daquele sepulcro onde a gente viu lá fechando tudo mais. Ele vai sair daquele corpo ali, daquele caixão, daquela terra, daquele lugar,
E o corpo dele, velhinho daquele jeito, ou se só tiver ossos, ou só tiver lama, não importa, vai ressuscitar em corpo glorioso. Capítulo 15 de 1ª Carta aos Coríntios fala de forma detalhada como isso vai acontecer. E 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante até o versículo 19, fala também como será o processo de arrebatamento e como vai haver o encontro dos vivos e dos mortos. Entenderam? Então ele está vivo, não está morto, está dormindo, só aguardando o momento para ressuscitar. Em Mateus 17, versículo 3, a gente vai ver no Monte da Transfiguração, Moisés aparecendo no monte. Pedro viu, Pedro, Tiago e João, se eu não estiver equivocado, viram Moisés junto com Elias conversando com Jesus. Observe que Elias foi trasladado, arrebatado ao céu, né, com uma carruagem de fogo. Estamos estudando isso na escola dominical. Mas Moisés morreu fisicamente. Moisés morreu. Moisés e Elias aí tipificam a igreja dos mortos e a igreja dos vivos. A igreja daqueles que morreram em Cristo e a igreja daqueles que estão vivos. Então ambos irão subir aos céus, tanto vivos como mortos fisicamente, mas a vida não está no físico, a vida está no espírito. O espírito está vivo. Então Jesus disse que não é Deus de mortos. Então Moisés não está morto, está vivo. Está tão vivo que Moisés apareceu no monte, conversando com Elias, que foi arrebatado, e com Jesus no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de Mateus. Você pode ler e vai ver Pedro dizendo: façamos aqui, o lugar é bom, façamos aqui uma cabana para mim, para Jesus, Moisés e Elias. Então vemos Moisés ali no capítulo de número 1 de Josué, versículo 1 e 2. Deus diz: meu servo Moisés é morto. Então não tem dúvida nenhuma e não tem como haver dúvida da morte de Moisés. Então Moisés morreu, mas apareceu ali em sua consciência. A Bíblia fala desse estado de consciência que continua ativo. O nosso irmão Zezé, ele está com estado de consciência ativo. Ele está consciente lá no céu, lá no paraíso, para ser mais específico, aguardando o arrebatamento da igreja. Ele não vai entrar no céu sem a igreja, entendeu? Ele não vai entrar no céu sem você, sem mim. A gente vai encontrar o irmão Zezé de novo, a gente vai viver com o irmão Zezé. Ele está lá na porta do céu, o paraíso é uma porta do céu, está lá, aguardando o arrebatamento. Quando arrebatar a igreja, aí os que morreram fisicamente em Cristo vão ressuscitar os corpos, nossos corpos físicos. Esse corpo físico vai ser transformado e vai subir para o céu. E assim aqueles que estão vivos terão também os corpos transformados e subirão para o céu. E todos estarão para sempre com o Senhor. Então, essas palavras são para nós, amados irmãos, entendermos que não somos como o mundo que não tem esperança. O sepultamento de alguém que não professou fé em Jesus é complicado, é difícil. Eu evito ir. Eu evito, faço tudo para não ir. Porque o que falar, o que dizer? Pode ser que aquela pessoa que morreu sem Cristo, aos nossos olhos, possa ter sido salva, sim. Só Deus sabe lá do momento dela com Deus. Pode ser que a família não saiba, pode ser que ninguém tenha participado, pode ser que esteja lá velas acesas, imagens e aquelas coisas todas, mas, no entanto, aquela pessoa ter feito ali a sua conversão, se arrependido diante do Senhor, como aquele ladrão na cruz, que poucas horas depois, antes de morrer, poucas horas antes de morrer, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que foi uma tratativa dele com Jesus ali. Apenas uma frase, uma certeza, uma convicção, um arrependimento. E teremos também aquele homem da cruz, da direita, né? O ladrão da direita, ele subir também no arrebatamento. E nós encontrarmos aquele homem que nem sabemos o nome dele, mas lá no céu saberemos um novo nome que ele vai ter, assim como o nosso novo nome. Então, amados irmãos, essa esperança deve haver em nosso coração. Temos tristeza da separação, causa tristeza. O Senhor usou um servo dele sexta-feira da semana passada, lá no Jardim 12, no ponto de pregação, e disse que ia aguardar aqui no Alto Fábio. Falou diretamente para mim, veio a mim, me disse algumas coisas e disse: vou levar. Eu não fazia ideia que era o irmão Zezé. Pelo contexto, eu pensei em muita gente. Eu fiquei: Jesus, quem vai? Mas o Senhor me disse: vou levar. Eu não sei se ele disse: vou levar uma sequência quantitativa, muitos, não sei.
Eu não sei se foi especificamente a uma pessoa. E não sei também se essa pessoa foi o irmão Zezé. Mas com Deus não há coincidência. E há uma semana o Senhor falou. Uma semana depois, às 10 horas da noite da sexta-feira, o irmão Zezé partiu para estar com o Senhor. Então, amados irmãos, estejamos prontos, porque amanhã será você, amanhã poderá ser eu. Devemos estar prontos, preparados, andando para o céu. Não perdendo tempo, amados irmãos, nem tirando atenção por coisas que nos levam para longe do Senhor. Lembremos que esta obra não é do homem, esta obra é de Deus. Irmão Zezé, ele foi um exemplo para todos os obreiros. Foi um exemplo. Foi um exemplo porque ele fez o melhor que ele pôde fazer. Ele disse ao irmão dele, irmão Benedito, que lá atrás, quando se converteu, que não sabia falar, não sabia pregar, não sabia cantar, mas sabia dar glória a Deus e aleluia. E ele deu glória a Deus e aleluia, e ele mostrou em serviço. Se você pergunta a Zezé, explica um versículo bíblico, ele não sabia explicar. Ele mal sabia ler. Ele decorava para poder falar. E não sabia explicar teologicamente, doutrinariamente, nada. Mas ele sabia explicar fazendo. Então, o ministério, o serviço que Zezé prestou, ele foi explicado de forma detalhada através de suas atitudes e ações. O zelo pela casa do Senhor, pela organização, pela limpeza, pelo horário, pela chave que ele tinha na mão. Uma chamada específica de Deus na vida dele. Eu fiquei maravilhado ontem quando o Benedito me disse, eu conversava com ele ontem e dizia, irmão Benedito, na minha primeira vez que eu passei aqui na assistência, quando eu fui embora, Zezé teve um derrame e Zezé caiu e quebrou, né, a costela, tudo mais, fui para a restauração, ficou internado, e eu pensei que naquela época Zezé estaria morto. E eu fazia um discurso na minha mente, se eu estivesse com a oportunidade, num funeral de Zezé. Porque pela idade que ele estava, debilitado, eu pensei, ele não vai, talvez ele vá agora. Mas Deus deu vida a Zezé, me deu essa rica oportunidade, essa honra de poder trabalhar com ele novamente, de poder estar com ele. E eu pude passar esses 6 meses aí, perto de Zezé de novo, ter a alegria da obra que ele prestou ao Senhor. E Deus não levou o Zezé, deu saúde a Zezé. Irmão Benedito me disse que antes dele se converter, ele parava 3 vezes, 2 vezes na ladeira do alto da fábrica, porque não conseguia subir e descer. Isso quando era mais moço. E irmão Benedito disse que a conversa na família era que Zezé morreria antes de Amário, o irmão dele que vendia munguzá. E ele se converteu 1 semana antes da morte de Amário. Amário morreu na semana seguinte e vendo o irmão dele convertido. E irmão Benedito me disse que depois que Zezé se converteu, Deus deu energia física a Zezé. Zezé ia para prazeres, para Olinda, Piedade, para tudo que é ciclo de oração. Subia e descia e não se cansava. E passou aí a assumir a chave da igreja. Eu não sei quanto tempo ele ficou com a chave. Eu acho que desde que eu cheguei ele está com a chave da igreja, mas não sei quanto tempo exatamente. Se alguém souber, pode me dizer, por favor. É uma informação importante. E Deus deu saúde. Tirou o cansaço físico, tirou a dificuldade, deu saúde a Zezé. E eu vi ele descendo lá a escadaria para tirar escala lá na Freicaneca, Goiabeira, lá em Monteiro, perto de Boa Esperança. Mas eu disse a ele, irmão Zezé, eu vou pedir para os irmãos que estão fazendo sua escala para tirar o senhor da escala, para o senhor ficar aqui na alta fábrica, porque ele descia a escadaria quase que caindo, né? Ele descia rápido e meio que cambaleando. Parece que naquela época um problema de labirintite, salvo engano, ele não se mantinha reto, ele saía pelos caminhos assim tombando, e eu vi ele descendo, fiquei preocupado com ele, e ele passou a servir só no alto da fábrica. Ele gostou disso porque isso pôde evitar algumas pioras para ele, e um exercício físico muito puxado para ele, que podia trazer algumas dificuldades aí na vida dele, e graças a Deus ele se manteve ali perto. Eu também tentei evitar de escalar ele direto lá, na primeira vez que eu passei na assistência aqui, na outra fábrica, e ele me pegou, veio com a chave na mão e me entregou a chave. Ele ficava abusado, às vezes comigo, aí no outro dia ele vinha, irmão, pá, me desculpe, viu?
Aí quando não podia vir por doença, eu pedia desculpa. Quando não podia vir porque estava cansado, eu pedia desculpa. Aí eu disse, não, Zezé, foi de você, só perrei não, tá tudo certo. Aí ele veio e entregou a chave. Eu disse, por que está entregando a chave? O senhor não quer me escalar mais? Eu, não, Zezé, só perrei não. É para cuidar de você, é para você evitar muita saída, você evitar cansar, que a gente quer você bem. Aí eu botava ele de novo na escala, porque ele queria estar ali. Foi a vida dele de serviço. É um exemplo para todos os obreiros de outra fábrica. Eu digo, irmãos, não é de agora. Eu digo, quem já me ouviu falar, sabe que, para mim, o maior obreiro de outra fábrica se chama Zezé. Zezé. Zezé não é de púlpito, Zezé não é de estar na frente nada, mas Zezé foi o maior obreiro que a outra fábrica já teve. É um exemplo que eu tomo e que eu vou tomar pelo resto da minha vida. Não vou esquecer desse homem de Deus, do trabalho, do carinho, do afinco dele para a obra do Senhor e humildade, né? Humildade. Fazia aquilo que era para ser feito, que foi lhe dado para ser feito, é a sua competência a fazer. Cuidar, zelar pela igreja, abrir e fechar a igreja. E é um trabalho que não é visto. É um trabalho que eu não vejo ninguém brigando. Até hoje eu não vi nenhuma pessoa brigando para ter a chave da igreja. O único que eu conheci se chama Zezé. José Ribeiro. Esse daí, a chave da igreja era tudo para ele. Mas eu não conheço outra pessoa que tenha tido esse desejo. Ah, irmão Paulo, eu quero ser separado para ser o porteiro da igreja oficial. Abrir e fechar a igreja. Guardar a chave da igreja. Eu nunca ouvi, nem nunca vi ninguém trazendo isso, né? Porque não tem destaque. Não está na frente. Não ajuda a multidão, né? Ninguém vê, ninguém procura, ninguém quer estar ali, pagando preço, chegando cedo, saindo tarde, 7 dias da semana, todos os cultos. Se fizesse uma atividade na igreja que ele não soubesse, ele reclamou várias vezes comigo, reclamou várias vezes com os dirigentes aí dos órgãos e dos departamentos, porque fizeram a atividade e não disseram nada a ele. Não me avisaram, ele dizia, abusado, ficava com o bico no tamanho de um trem. E nosso irmão Zezé é um exemplo para cada obreiro. É um exemplo, eu acho que todos devem seguir, de não querer aparecer, de não querer crescer e de fazer as coisas com humildade e fazer apenas aquilo que ele foi dado para fazer. Nosso irmão Zezé é lindo, é a obra que ele fez, o galardão dele, eu vou contemplar o galardão dele no céu e é lindo o galardão que ele vai ter, é grande. E eu digo que é maior do que o meu. Zezé muito tem para me ensinar. Eu não tenho para ensinar em palavras, mas talvez em ações, em vida, eu não tenho tanto como o Zezé tem para ensinar a cada obreiro e a igreja no total. Veja que Zezé, ele deu ao Senhor aquilo que ele tinha. Tem pessoas que dizem, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada para dar. Tem para dar. Zezé é a prova disso. Zezé pegou o serviço do Senhor e deu o que tinha. E deu da forma melhor possível. Ele deu 100%. Ele deu tudo o que tinha. O que é que eu posso fazer, Senhor? Ele deu ao Senhor. Então é um exemplo para os obreiros, é um exemplo para toda a igreja do Senhor, de poder dar aquilo que temos. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então ele não tinha outras coisas. Ele não tinha um ensino para poder ensinar, ele não tinha voz para poder cantar, mas ele tinha serviço para dar. Ele sabia servir, e foi isso que ele fez. Ele serviu. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, tem algo para dar para Deus. Enquanto está vivo, dê a Deus o que é de Deus. Em nome de Jesus, sirva ao Senhor. Como? Eu não sei. Eu não sei qual é a sua área, eu não sei o que Deus tem separado, preparado para você, mas dedique a Deus o seu melhor. Aquilo que você sabe fazer, irmão Paulo, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, mas sei fazer isso. Então, dedique na obra do Senhor, porque há um galardão, né, aguardando. E Deus quer usar isso que você tem. É pouca coisa, irmão Paulo, mas Deus quer usar. Zezé não se preocupou de ser aplaudido por ninguém. Tem muita gente se preocupando em ser aplaudido, em ser chamado, em ter alguma coisa. Mas Zezé disse, não quero aplauso. Eu não quero que ninguém chame meu nome, eu não quero que ninguém se lembre de mim. Eu vou fazer a obra que Deus me deu. Eu nunca vi Zezé reclamar porque não era lembrado, reclamar porque não era chamado, reclamar porque não tinha oportunidade. Eu nunca vi Zezé competindo com nada. Eu vi Zezé fazendo. Então Zezé é o obreiro por excelência do alto na fábrica. Eu tenho o maior prazer de dizer isso,
Duas pessoas marcaram minha vida que eu vou guardar daqui por diante. O pastor Dário Tavares de Araújo, é um alvo que eu tenho, sempre em mente, pastor Dário como um alvo, um foco, e o irmão José Ribeiro, de Zezé. O serviço de Zezé, a qualidade dele, é um foco que eu tenho. E não tenho de agora não, viu? Tenho lá de trás, eu sempre disse isso, o serviço desse homem não tem igual não, não tem quem fique páreo a ele não. Que Deus abençoe a todos. Logo mais à noite vamos estar no nosso culto ao Senhor. Teremos o culto no nome de Jesus e estaremos louvando ao nome do Senhor. Porque Deus não é Deus de mortos, de vivos. E nós estamos vivos fisicamente e vivos espiritualmente. Zezé morreu fisicamente, mas está vivo espiritualmente. E vamos estar louvando a esse Deus glorioso. Porque enquanto aqui estivermos, louvaremos. E quando chegarmos lá, continuaremos a louvar ao nome do Senhor. Então logo mais à noite, às 19 horas, em nome de Jesus. Se está aí triste, se está aí angustiado, em nome de Jesus, troque de roupa, tome um banho, troque de roupa, se arrume todinho e vá para a igreja. E olhe lá para o cantinho lá que o irmão Zezé, ele cuidou todo esse tempo. E você cuide do seu lugar, cuide do seu cantinho, enquanto está aqui. O cantinho dele, ele já usou e já fez o que tem que fazer. A tarefa foi feita, concluída. Combati com bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas a sua e a minha ainda não terminou. Vamos para o nosso cantinho. O meu cantinho está lá, o seu cantinho está lá. Sente no seu cantinho, eu sento no meu. Faça a sua parte, eu faço a minha. E vamos todos louvar ao nome do Senhor Jesus. Espero-vos logo mais, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.